E aí pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de resolução de questões de física. Eu, professor Emerson de Aguiar Corsini, e mais uma videoaula com vocês. E o assunto hoje são vetores. Vetores é algo muito importante na física, que vocês vão utilizar em todas as vezes que se tratar de grandeza vetorial, é claro, e dá uma noção boa, né, para que vocês tenham uma base aí para outros assuntos que vocês porventura possam ver. Eu quero destacar, antes de mais nada, antes de começar a fazer exercício, que uma grandeza vetorial ela é caracterizada perfeitamente quando você conhece três elementos dessa grandeza, ou três características, que é o seu tamanho, o seu modo, né, o seu valor, ou a sua magnitude, que alguns chamam assim, a sua direção e o seu sentido. Então, qual a diferença de uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial? Uma grandeza escalar é aquela que eu, com apenas a parte numérica e o valor, ela fica perfeitamente entendível para quem está escutando, né? Ou para quem a informação é endereçada. Então, quando alguém me pergunta que horas são, e eu falo, são tantas horas e tantos minutos, aquela informação ela é perfeitamente compreendida e eu não necessito acrescentar mais nenhuma outra informação a respeito de sua direção ou seu sentido para que a hora seja compreendida, né? Quando eu subo numa balança e vejo que a minha massa é de 85 kg, eu não preciso de mais nenhuma outra informação para que eu entenda que aquilo ali é o valor da minha massa, né? Ao ponto que a grandeza vetorial, além da parte numérica, eu preciso da direção e do sentido. Então, modo, direção e sentido. Um exemplo, da onde eu estou. Se eu falar para você, eu vou me deslocar 1 metro da onde eu estou. Eu posso me deslocar 1 metro para frente, que é o meu módulo, né? Eu posso me deslocar 1 metro para trás, para a minha esquerda ou para a minha direita. Então vai depender o quê? Da direção e do sentido. É isso que caracteriza uma grandeza vetorial. Modo, direção e sentido. Então vamos lá. A questão é essa aqui. Dois vetores possuem intensidade 5U e 12U, sendo U a unidade de medida da grandeza que eles representam. Então é um valor de unidade, como se fosse metro, quilômetro, né? Não é algo representativo aqui. 1 a 1 faz a soma desses vetores por 2 vezes. Na primeira ele considera que esses vetores são perpendiculares, e na segunda esse aluno obtém 6U como resultado. Então na primeira relação que ele faz entre os vetores de 5U e 12U é que eles têm entre si um ângulo de 90 graus, perpendiculares. Perpendiculares quer dizer 90 graus. E na segunda ele obtém um resultado, né? Ele obtém um valor de resultante de 6U. Então vamos lá, responda. Então a letra A, ela vai pedir o seguinte. Letra A, qual a resposta encontrada na primeira soma? Então na primeira soma eles têm entre si 5U, 12U. Correto? Eles fazem entre si, deixa eu melhorar aqui, U. Então tá. Beleza. Então olha só. Eu dei um exemplo para vocês anteriormente. Falei, eu considero uma caixa, tem uma caixa aqui, né? E eu puxo com uma força para cá e uma para cá.
para onde ela vai se deslocar? Ela vai se deslocar ao mesmo tempo para cima e ao mesmo tempo da esquerda para a direita, igual a essa situação aí. Então, se eu tiver uma caixa aqui, imagina o seguinte, eu tenho uma caixa, né? Eu vou deslocar ela, fazer ela se deslocar para cima e para a minha direita. Para onde vai estar a resultante dela? A resultante dela vai estar para cima e para o lado direito, meu lado direito, correto? Mas para mim precisar determinar com precisão, né? Porque eu posso ter para cá, eu posso ter para cá, então para me fazer com precisão, determinar com precisão a minha direção e o meu sentido desse vetor resultante, eu preciso traçar uma perpendicular a esse vetor aqui, passando pela ponta desse aqui, ó, e traçar uma perpendicular, não, desculpa, uma paralela, tá? E outra paralela passando por aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, na intersecção ali, vai definir o quê? Vai definir justamente o vetor resultante, ó. Vai sair daqui, muito torto, né? Agora que eu desenho minha caixinha aqui, agora ficou azul minha caixinha, mas tudo bem. E 5. A minha resultante aqui, né? Coloquei de azul aqui. Agora melhorou. Está aqui. Pessoal, observe o seguinte. Aqui eu tenho 12U, tá? 12U e ali 5U. Esse aqui, esse tamanho aqui é o mesmo desse aqui. Então ele vai formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus aqui e um triângulo retângulo. Então vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Vetor R, né? Eu tenho o vetor de 12 e eu tenho o vetor de 5 aqui, tá? Formando aqui um ângulo de 90 graus. Vocês sabem, quando eu tenho um triângulo retângulo, o que eu posso usar para resolver aqui? Exatamente, Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa esse aqui, que faz o quê? Se opõe ao ângulo de 90 graus, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? 25 mais 12 ao quadrado, 144. Quanto que é 144 mais 25? 169. Ali nós temos que R ao quadrado é igual a quê? 169. Eu não quero saber quanto que é a resultante ao quadrado, eu quero saber quanto é a resultante, então eu vou tirar essa raiz quadrada aqui e aqui. Então o valor da minha resultante vai ficar o quê? Se eu tirar a raiz quadrada de 169, né? Vai ficar o quê? 13. Então 13 é o valor da minha resultante. 13 o quê? 13U. Correto? Então está aqui. Letra A está aí. Vamos para a letra B. Então, no anterior, eu tive a resultante de 13 quando eu tenho o 5U fazendo 90 graus com 12U. Né? B. É possível dizer se o resultado da segunda soma está correto, mesmo sem saber qual é o ângulo formado entre as direções dos dois vetores? Vamos relembrar. O exercício me falou que na segunda situação ele obtém uma resultante, ele fala que ele tem uma resultante
resultante de 6 newtons. E ele pergunta: é possível? Quero falar de duas situações de valor máximo e uma situação de valor mínimo quando tem dois vetores. Na verdade, eu não sei qual é o ângulo que faz entre esses dois vetores. Na primeira situação eu considerei um ângulo de 90 graus. Mas aqui eu dei essa resultante, está perguntando: é possível chegar a esse valor? A resposta é: sim, é possível. Eu não sei quanto tem, mas eu posso determinar o quê? Um valor mínimo e um valor máximo para esses dois vetores. Um é de 12 e o outro é de 5. Então, olha só. Quando eu tenho essa situação, valor máximo. Qual a situação que eu teria um valor máximo entre esses vetores? Quando eu tenho os dois na mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, se eu vou empurrar um carro, eu chamo alguém para me ajudar. Essa pessoa ela tem que empurrar na mesma direção, no mesmo sentido. Tem alguma... É possível, se eu for empurrar um carro, a pessoa não empurra para frente e a outra empurra para trás? Não. Então, eu vou estar somando, eu vou estar potencializando a um valor máximo quando eu tenho 5U e o 12U na mesma direção e no mesmo sentido. Então aqui, a minha resultante aqui vai ser o quê? 5, né? Mais 12, ou seja, correto? Ao ponto que o valor mínimo, agora o contrário. Numa situação, o valor mínimo, como é que poderia ser? Outro sentido, a mesma direção. Então, como se o vetor um tivesse 5 para cá, correto? Ou para o outro lado, e o outro estivesse na outra direção, no sentido oposto. Pessoal, lembrando o seguinte: aqui eles têm a mesma direção no caso aqui horizontal. Professor, eu poderia fazer com a direção vertical? Sim, porque eu não defini a direção e o sentido. Eu estou arbitrando numa situação que tem a mesma direção, porém, os dois para o mesmo lado, correto? E numa outra situação que vai ter um valor máximo, numa outra situação um valor mínimo, que um está para um lado e o outro está para o outro. 12U. Então, aqui eu tenho uma resultante de, considerado em módulo, 12 menos 5, que vai dar uma resultante de, quanto que é 12 menos 5? 7. 7U. Então, o que eu devo interpretar aqui? Os meus valores, quando o vetor de 5 ele interage com o vetor de 12, eu tenho as seguintes possibilidades de resultado: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí, eu posso ser 7,1? Sim. De 7 até, aliás, de 7, que é o valor mínimo, tá? De 7, que é o valor mínimo, até 17, que é o valor máximo, eu posso ter qualquer valor. E ele me falou que é de 6 newtons. Então, é possível, seria possível ser o 6 se o 6 tivesse compreendido entre esses dois valores. Eu não sabia, né? Então, a resposta é possível dizer se o resultado da segunda soma está correto, mesmo sem saber? Eu falei que era possível, eu não disse que era correto esse valor. É possível, é possível. É possível, porém,
o valor de 6 newtons ele não pode ser uma resultante entre esses dois vetores. Por quê? Porque as possibilidades de resultado vai de 7 até 17. Tanto é que quando eles fazem entre si, nós vimos, quando eles fazem entre si um ângulo de 90 graus, qual que é a resultante? O resultante é 13, correto? Que está entre 7 e 12. Então eu poderia que a força que, se eu chamar isso aqui de força, ou vou chamar de vetor resultante, ela tem que ser maior ou igual a 7 e menor ou igual a 17. Então está aqui. O 6, né, não está nesse intervalo. Então, não é possível, nessa situação aqui, o 6, não é possível ter um valor como resultante igual a 6. Pessoal, beleza? Show de bola! SND. Até a próxima e nunca se esqueçam, insista, persista, mas não desista. Até mais!